Trimestre de 10 bilhões de reais, 18 vezes maior que no mesmo período do ano passado. O grupo Casas Bahia protocolou um pedido de recuperação judicial na Justiça lá de São Paulo. No total, a empresa tenta renegociar mais de 17 bilhões de reais em dívidas e garantir a continuidade das operações. Segundo o grupo, a decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração e pelo acionista controlador. O pedido foi protocolado no Foro Central Civil de São Paulo, especializado em falências e recuperações judiciais. O grupo também cita, entre os fatores que agravavam a situação, as taxas de juros elevadas, a restrição de crédito, o aumento dos custos financeiros e a pressão sobre o consumo e o capital de giro. Mas o que realmente está acontecendo com o grupo? Eu estou ao vivo com a economista Selene Pérez para que ela nos explique os detalhes. Selene, muito boa tarde. Começo te perguntando o que levou as Casas Bahia a chegar a uma dívida de 17 bilhões de reais e precisar novamente de recuperação judicial. Veja, tem uma combinação, né, de coisas. Primeiro, você tem os próprios parâmetros da política macroeconômica em si, que estão muito desfavoráveis para o mercado, né? Então, nós temos aí uma taxa de juros Selic de 14% ao ano, que está impulsionando os juros cobrados das empresas. Então, a empresa tenta se refinanciar no mercado e, com essas taxas, fica proibitivo, né? Por outro lado, a carga tributária está muito elevada também, né? 32,4% do PIB. Então, a carga mais elevada dos últimos 15 anos. Então, tudo isso cria um cenário de tempestade perfeita, não é? E, do ponto de vista das empresas, então, essa resiliência é muito necessária, né? Principalmente para as empresas do varejo, porque, veja, as famílias também estão numa condição muito difícil, as famílias estão muito endividadas, não é? Então, na verdade, quando as famílias estão endividadas, o que elas procuram fazer? Elas procuram cortar aquilo que é menos essencial no momento. Então, isso tem uma repercussão muito grande sobre o comércio de imóveis e eletrodomésticos, no varejo, né? Que é o segmento da Casas Bahia. Veja que a Marabras também teve problema, né? Não foi só a Casas Bahia. Mas é lógico que esse cenário todo macroeconômico ruim, negativo para as empresas, exige, então, que elas tenham estratégias de reação, não é? Então, por exemplo, no caso do varejo, né, a gente sabe que o comércio digital tem aumentado muito, né? Então, a gente já não tem mais a necessidade de ter tantas lojas físicas como no passado. Isso talvez explique também porque a empresa decidiu aí fechar 298 lojas, né? Que significa quase 30% da rede que ela mantinha. Anunciaram também demissões, né, de 3 mil empregados, né? Então, isso está relacionado também à mudança do mercado em si, né? O comércio, hoje em dia, ele tende a ser muito mais digital, muito menos físico. Bom, além dessa mudança estrutural, eu diria também que a empresa tem que adotar estratégias no sentido de ter um melhor controle sobre estoques, sobre quanto ela está se financiando junto a fornecedores, né? Então, o que veio à tona, né, por exemplo, que os bônus dos diretores estavam muito vinculados à geração de caixa e que essa geração de caixa também estava sendo explicada por um prazo maior que os fornecedores estavam dando para os pagamentos, né?
Quando os fornecedores perceberam que não tinha mais condição de continuar rolando bola de neve, né? A empresa ficou numa situação grave, porque os estoques caíram e eles já não conseguiam mais prazo junto aos fornecedores. Então, o objetivo da empresa agora, a meu ver, é, por meio dessa recuperação judicial, conseguir prazo, aí uns 180 dias, para poder regularizar as dívidas junto aos fornecedores. Mas isso vai exigir medidas da empresa, porque, veja, a capacidade da empresa de colocar ações no mercado também acabou, né? A empresa teve o valor da ação caiu aí de R$400 para centavos, né? Então, a possibilidade de refinanciar junto ao mercado, com essa taxa de juros elevada e tendo em vista que o risco da empresa agora é mais elevado também, fica muito mais difícil. Veja, então, à medida que a direção da empresa posterga a solução do problema, como vinha sendo feito, fica mais difícil encontrar uma solução, né? E a gente não tem perspectiva de, nesse momento, ter uma melhora imediata do cenário macroeconômico. Então, realmente, a empresa talvez tenha que se desfazer de ativos, adotar medidas estruturais realmente para resolver seus problemas de caixa, sem tanto acesso a financiamento, e conseguir, junto aos fornecedores, prazo dentro das condições viáveis, né, da empresa, né? Não dá para melhorar só os indicadores na contabilidade, né? Como já aconteceu em outros casos, e na prática não resolver, não enfrentar o problema. E essa é uma lição importante, porque não é só a Casas Bahia, há outras empresas em situação semelhante, né? Você trouxe aí pontos que envolvem o mercado, mas também citou questões que envolvem a empresa. E aí eu queria que, com a informação que você tem a respeito da situação das Casas Bahia, o quão o problema foi também de gestão. Lembrando que vários executivos da empresa pediram demissão depois desse pedido de recuperação judicial. A informação que eu tenho é que os bônus recebidos pela direção estavam associados a essa geração de caixa, né? Então, eles tinham um incentivo perverso, né, a prorrogar a situação, né, e eram diretamente beneficiados por isso. Agora, não dá para afirmar, né, que houve um problema assim mais sério na gestão, né? O que a gente sabe é que a auditoria independente não conseguiu emitir uma posição, não conseguiu fechar a sua análise, né? Selene, esse prejuízo de mais de 10 bilhões de reais é óbvio que assusta, mas mais de 9 bilhões são efeitos contábeis. Queria que você explicasse para a gente o que é que esse número realmente revela sobre a situação da empresa atualmente. Então, como eu disse, né? Na verdade, essas questões para boa gestão, né, para evitar riscos, né, elas já deveriam ter sido corrigidas antes. Então, houve uma opção por fazer esses ajustes contábeis somente agora, né? Então, o que eu vejo? Que a solução, de fato, a solução efetiva, passando pela reestruturação da empresa, ela foi adiada, né? E isso não é propriamente uma irregularidade, isso é uma opção da gestão, mas eu diria que é uma opção ruim,
porque você poderia ter enfrentado o problema muito mais cedo com menor dano. Excelente, para a gente terminar a nossa entrevista, uma pergunta até um pouco mais macro. Quando uma rede de lojas tão grande quanto as Casas Bahia, inclusive essa recuperação judicial atinge outras empresas do grupo, quando acontece essa situação desse prejuízo tão grande, pedido de recuperação judicial, o quão isso impacta o mercado? E falo mais diretamente, inclusive, das pessoas que já vão perder o emprego por conta desse fechamento dessas lojas. Olha, isso me preocupa muito, porque, como eu disse, não é só um caso específico de uma grande rede, né? Tem uma outra que já foi anunciada, né? Da Marabras, e a gente sabe que, de um modo geral, a situação das empresas está muito difícil. Então, o Brasil não suporta mais uma carga tributária tão elevada e uma taxa de juros tão elevada. A verdade é que a gestão macroeconômica do país emparedou as empresas de uma maneira em que a gente deve assistir ainda outros casos de recuperação judicial, de falência, enfim. E para não falar das famílias, né? Porque as famílias também estão nessa situação, né? Então, a verdade é que o Brasil quebrou, né? O Brasil quebrou e não foi só o governo que quebrou, foram também as empresas e as famílias. Então, essa é uma solução aí para a política econômica, né? Nos próximos meses. É isso. Muito obrigado, querida, por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Eu é que agradeço. Boa tarde para vocês. Mais 2 minutinhos de intervalo para quem está na